Olá, boa tarde, minha turma. Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma aula muito bacana. Vamos iniciar o projeto do atendente de farmácia. E hoje a aula é a história da farmácia. Então, eu vou iniciar o compartilhamento de tela com vocês para que vocês possam ver o mesmo que eu. Olha só que bacana. Então, eu vou iniciar esse projeto com uma frase que ela fala o seguinte: quando você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo não é prioridade. Mário Sérgio Cortella falou a respeito disso e hoje eu concordo plenamente. Então, quando algo não tem prioridade, você não vai conseguir arrumar tempo. Mas se você conseguir arrumar tempo, é porque aquilo se tornou prioridade em sua vida. Ok? Guarde bem e reflita sobre essa frase. Então, olha só, o que a gente viu ali na aula passada? Ou o que nós falamos? Nós realizamos a revisão do projeto. Que revisão do projeto? O projeto de cosmetologia. Então, o projeto de cosmetologia, nós abordamos o quê? O que um produto cosmético precisa para poder ser aceito no mercado de trabalho, quais os componentes dele, o que é a cosmetologia, o que é um dermocosmético, enfim. Falamos ali várias aulas e se você ainda quiser rever, entra lá no grupo, assista novamente o vídeo, pegue a sua apostila, releia, porque se você optar trabalhar por manipulação, é importante que você reveja aula a aula ali, para que você possa colocar em prática aquilo que aprendeu, ok? Hoje, nosso projeto é sobre a história da farmácia, é o projeto do atendente de farmácia. Então, assim, lembrando que cada um tem a sua história. E quais foram os primeiros registros da farmácia? Como é que iniciou aí a história do tomar o medicamento, tomar o remédio, do jeito que foi? Alguém falou alguma coisa? Então, hoje, nessa aula, nós vamos abordar como foram esses registros da história da farmácia e os pesquisadores ali. Quem que realizou os experimentos, quem que deixou a sua marca na história. Então, assim, lembrando, antigamente, os tratamentos eram feitos com o quê? Era através de crenças, as curas, né? Era a utilização de plantas, de gorduras de animais. Então, essa forma curativa vinha de ritos religiosos, adorações, plantas de origem, seja ela de origem animal ou vegetal. Mas, enfim, vamos começar a pensar assim, ó. Primeiro relato ali, então, da história da farmácia, muito interessante, 2100 anos antes de Cristo. Houve uma tabuinha chamada tabuina sumérica. O que é isso? É aonde ficou ali, nessa tabuinha, era feita em argila, né? E ficou ali registrado cerca de 15 receitas medicinais contínuas. Olha que legal. Depois, no decorrer da história lá, não foi mais em tabuinha de argila, foi em papiro. O que é isso? O papiro de Herbes. Herbes porque o nome é George Herbes. Por volta de 1875, Herbes leu e traduziu ali relatos de cerca de 1500 anos, 1550 anos antes de Cristo. Ou seja, nossa. Ele descobriu ali, então, 7.000 substâncias medicinais que eram usadas em mais de 800 fórmulas diferentes. Então, Herbes fez a grande diferença, deixando ali o relato no papiro. O papiro é aquele material ali antigo, parecido ali com os pergaminhos. Então, muito antigo isso, muito. E hoje, olha a imagem dele, é assim. Então, a partir daí, eu não vou entrar muito detalhadamente, porque meu intuito é que você, nessa aula, aprenda ali como mudou-se, como se evoluiu através dos tempos, os estudos das doenças, os medicamentos, como que os filósofos falavam a respeito disso. Então, assim, primeiro o papiro de Herbes, depois veio o papiro, esse papiro de Herbes, ele veio, então, 1500 anos antes de Cristo. Então, 1500 anos antes de Cristo, era como se fosse uma farmacopeia de hoje em dia.
seria essa farmacopeia, professora? É como se fosse um dicionário onde vinham-se as receitas dos medicamentos. Desde mordida de serpente, febre puerperal, ou seja, a febre que acontecia depois que o bebê nascia, essa mãe entrava em febre, por quê? Porque os aparelhos não eram esterilizados ali na hora do nascimento, não era feito da forma correta, e a mãe começava com febre e indo a óbito. Houve também na história da farmácia, lá no Egito, o papiro de Hers, ou seja, ele falava muito em doenças do sistema urinário, sangue, cabelo e mordida. Olha só, mordidas de serpente, enfim. Ele já veio nas receitas especializadas, ou seja, em doenças específicas. Houve relato lá dos filósofos importantes na história da farmácia, dentre eles, o Alckmin. O que ele falava? Que a saúde era como o equilíbrio do corpo, ou seja, ele definiu entre frio, quente, úmido, seco, doce, amargo, e a doença ela tinha como predomínio uma delas, ou seja, se algo tivesse muito frio ou muito quente, muito úmido ou muito seco, então ele falou sobre os extremos. Então o corpo, ele entendeu que o nosso corpo tinha que ter um equilíbrio, ou seja, 5 anos antes de Cristo, Alckmin, que era filósofo e médico, normalmente os grandes filósofos eram ali na Grécia, tá? Esses que você está, a maioria deles, Grécia, Roma, ele falava a respeito do equilíbrio do corpo humano. Existiu também Hipócrates. Hipócrates, ele, até os dias de hoje, ele é reconhecido como o pai da medicina. Isso foi lá na Grécia. E ele falava que o quê? A vida também era um equilíbrio entre 4 humores. Ou seja, sangue. Sangue era correlacionado ao coração. O sangue quente, úmido. A fleuma era o cérebro, frio, úmido. A bilis amarela, fígado, quente, seca. E bilis negra, o baço. Ou seja, aqui ele está citando os 4 principais órgãos vitais aqui, ó. Coração, cérebro comanda o coração. Fígado, você não está bem, quem é que metaboliza os medicamentos e os alimentos? O fígado. E o baço, por quê? Porque o baço é correlacionado ao nosso sistema de defesa. Quanto menor é quando você é criança, ele é pequeno, vai crescendo, vai ficando grande, ou seja, vai formando um sistema de defesa. Hipócrates ainda, dentro de suas citações, olha só o que ele falou, que é muito bacana, eu gostaria que você refletisse sobre isso, ó. Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Sabe o que isso quer dizer? Que é através dos alimentos que nós podemos fazer o quê? Extrair as vitaminas que nós precisamos, porque o nosso corpo, ele não produz vitamina. Toda a vitamina que nós precisamos, ela é extraída da onde? Dos alimentos. Então, que o seu remédio seja o seu alimento, você se alimentando bem para prevenir doenças, e que seu alimento seja o seu remédio, ok? Então, Hipócrates falou isso até os dias de hoje, por isso que ele foi tido como um grande pensador e reconhecido como pai da medicina até os dias de hoje. Galeno, ou Cláudio Galeno, ele, olha, ali, alguns anos, 200 anos antes de Cristo, dá uns pergaminhos lá na Grécia, o que ele falava? Relatava que esse médico era o médico dos gladiadores. E que ele fez, assim, grandes descobertas. Ele ali, como ele tratava, ele foi contratado, ele foi chamado através do imperador. O imperador estava com seu sobrinho doente, mandou chamar esse médico. Os médicos nessa época eram tidos como os curandeiros. E ele conseguiu distinguir, ele tanto tratava esses gladiadores, que os imperadores antigamente faziam como? Pegava ali as lutas, né? Eram para divertir a realeza, o pessoal do grande império, ou seja, a nobreza se divertia vendo ali a luta entre os gladiadores. Isso é cultural, tá, gente? Então, ele distinguiu veia de artéria, ou seja, veia é
fina, a artéria calibrosa, que o sangue venoso é um sangue sujo, que o sangue arterial é um sangue vivo. Então, ele propôs pela primeira vez que o corpo, ele conseguiu entender ali que o corpo ele é controlado por quem? Pelo cérebro. Ó. Então, Galeno ali tem, assim, a sua grande importância no desenvolvimento da área da saúde. Ele conseguiu fazer essa diferença, deixou relatado entre os nervos sensoriais e os motores, ou seja, entendeu que aqui tinha um sistema nervoso central e que ele funciona tanto o coração quanto a parte de sensibilidade, quanto a parte motora, ou seja, de locomoção. Galeno, então, ele era e é reconhecido como pai da farmácia. Ele combatia as doenças de que forma? Ele usava ali uma substância, um composto, né, através das ervas, através das descobertas que ele fez, para combater os sinais ou os sintomas de uma doença. Isso quer dizer, ele é o precursor da alopatia. O que é alopatia, professora? A alopatia nada mais é que os medicamentos prontos que nós encontramos hoje em dia na farmácia. É o medicamento alopático, ou seja, você vai tomar uma substância para poder curar o oposto. Exemplo, você está com dor de cabeça, você vai tomar um analgésico para não ter dor de cabeça. Então, ele é o precursor da alopatia. Existem grandes ali, esses filósofos, eles vieram para contribuir como referência dos registros, dos relatos. Então, por que esses grandes pensadores que ficaram registrados fizeram isso? Para que nós pudéssemos, o quê? Hoje em dia, evoluir, essa evolução que tem. Por quê? O Marco Aurélio Cômodo, que era o imperador da época, quando ele chamou Galeno, ele chamou porque ele entendeu ali sobre as descobertas, o quanto Galeno estudava, ele era um bom curandeiro, para curar do sobrinho dele. Em vários locais, desde a Grécia, Roma, houve-se o quê? Haviam-se profissionais, não eram-se profissionais na época, eram pessoas de destaque que lidavam com o medicamento, com a área da saúde, que ele entendeu ali que existiam os vendedores de medicamentos nesses locais, mas quem fazia era quem não tinha, assim como hoje, médico, farmacêutico, enfermeiro, não. Nessa época, os vendedores dos fármacos, ou seja, era muito comum, eles que desempenhavam essa função ali no campo sanitário. O que isso quer dizer? Ele fazia, ele vendia, ele via o resultado, ele fazia de tudo um pouco. Isso na Grécia, olha só, então, Grécia houve ali o fato dele ter sido destaque, Grécia, Roma, mas eu quero bem chegar aqui, ó, Brasil. Todos eles, se você pegar a sua apostila, realizar uma breve leitura, você vai entender que, por exemplo, em Roma, os preparadores e vendedores, eles vendiam drogas, eles vendiam cosméticos, era conhecido como os farmacopoli, ou seja, é o singular, é um prospecto hoje do que seria um farmacêutico. Só que é um farmacêutico misturado com médico. Guardem bem nisso não, quero que você guarde sempre que eu vou falar, ó, Brasil. Vamos pensar, como é que chegou a farmácia aqui no Brasil? Aconteceu da seguinte forma. Chegaram-se os portugueses descobriram o Brasil, e aqui no Brasil já havia quem? Os índios. Então, com essa chegada desses portugueses, os índios, eles não tinham doenças, né? Então, se eles não tinham doenças, porém, ao longo da vida desse povo que chegou, eles começaram a ficar doentes. E se pergunta por quê, professora? Porque os portugueses fizeram os índios de escravo. Ué, como assim? Então, chegou, fizeram-os de escravos, eles vieram, descobriram e trouxeram também dentro dos navios as doenças. Passando, assim, essas doenças para os índios. E devido a essas más condições de higiene, houve nessa época, assim, uma grande catástrofe demográfica, ou seja, houve uma grande perda da população indígena. Por quê? Porque houve um período
aonde essas doenças, tipo gripe, cólera, dermatose, verminose, tudo isso era sífilis, tuberculose, tudo isso os portugueses trouxeram. E os seus cuidados eram fornecidos para quem? Só para a parte da nobreza ali, quem descobriu. Os índios não. Então, esses europeus, eles iniciaram as primeiras atividades com as plantas medicinais brasileiras. Mas, te pergunto, os índios antes já não faziam isso? A resposta é sim. Eles sempre se trataram através da crença e das plantas. Então, os portugueses vieram, descobriram, fizeram-nos de escravo e ainda pegaram as plantas e começaram a utilizar as próprias plantas que tinha aqui. A partir daí, então, os jesuítas, eles começaram a fazer seus papéis de curandores, ou seja, o primeiro boticário aqui do Brasil foi o padre Anchieta. Então, essa coroa portuguesa que dominava o Brasil, ou seja, esse pessoal que veio aí, eles trouxeram o quê? Olha só, vou compartilhar aqui com vocês. Então, os índios, tudo que tinha na terra tinha um propósito. Eles falavam que para cada doença tinha uma erva. Então, se cada doença curaria, para cada pessoa ela tinha uma missão. E essa era a concepção dos índios. Então, eles já faziam esse tratamento. Só que daí veio, então, como eu falei, os jesuítas e começaram a pregar o ensino religioso para os índios. Eles foram pegos de escravos e para eles ter direito a utilizar os medicamentos para curar essas doenças que eles estavam pegando, eles tinham que, é como se fosse se adaptar ali à religião. Eles tinham que ser religiosos. Então, o que acabou acontecendo? Esse José Anchieta, ele teve esse destaque junto com outros, ele foi o principal, porque eles vieram aqui para o Brasil e usaram os colégios para catequizar, ou seja, para ver os doentes e preparar os medicamentos, porque ele sabia fazer isso. Tanto que o José de Anchieta, ele foi, então, o primeiro boticário, ou seja, o primeiro foi lá na cidade de Piratininga, em São Paulo. Então, ele foi, quando eles trouxeram ali, deixa eu mostrar para vocês, esse era o prospecto de farmácia deles, era o que eles tinham dos preparos, através das plantas e tal. Então, era comum que as pessoas vendiam medicamento, nessa época prescreviam, faziam para tratamento, alguns até recebiam autorização para medicina prática. Porém, olha só, 1808 a 1829, foi só a partir daí, então, que o governo do Rio de Janeiro passou a regulamentar e fiscalizar essa parte da atividade terapêutica. Resumindo, o que a professora quer dizer? Surgiu a Santas Casas. Essa imagem que eu estou compartilhando aqui com você, você sabe do que é? É as boticas, ó. Boticas eram assim, o modelo das farmácias de antigamente. Olha, em várias regiões, as boticas. Em vários países, cada país ele era de uma forma. Então, a Santa Casa de Misericórdia, ela surgiria dentro de uma estrutura precária e aí ela vai resistindo ao tempo. Bom, então quem começou? Foi através da religião ali, os jesuítas vindo, trazendo a religião e os seus adeptos ali. Eram feitas as folhas, as garrafadas, ou seja, esse comércio era feito tudo à base de planta. Então, essa venda com as boticas lá, ó, para você ter uma ideia, conforme essa imagem que eu estou mostrando para vocês ali, em Portugal, 1640, olha só quantos anos depois que se teve essa aprovação ali dessas vendas desses medicamentos. Bom, houve muita mudança? Sim, houve. E há até os dias de hoje ainda. Por quê? Com o tempo surgiu-se as faculdades, separaram-se as profissões, aonde passou a existir o farmacêutico e a medicina para exercer ali. Não vou ser nem muito redundante a respeito disso. Eu quero que você saiba que a farmácia, assim como tem aqui, que as boticas, as primeiras farmácias, ela é regida por um símbolo. Olha lá. Esse símbolo, gostaria que você anotasse aí, ó, é a cobra e a taça. Então,
Tem lá no relatos da história da farmácia, através da mitologia grega. Hipócrates que contava ali uma história, que ele estava com um cajado e que uma cobra se enrolou nesse cajado. E aí ele virou e perguntou ali, né, se a cobra iria, se a cobra falou com ele, olha só a história. E a cobra falou com ele falou que ele tinha um antídoto para acabar com a peçonha dela. E aí pegou a mesma taça onde ele mexia as ervas medicinais dele, ele colocou leite. Aí ele pegou, deu esse leite para a cobra e a cobra morreu. Então, dessa forma, o símbolo da farmácia passou a ser o quê? Uma cobra na taça. E o da medicina é uma cobra no cajado. Bom, isso são histórias antigas da Grécia, viu? A cobra, ela ilustra o poder. E a taça ilustra a cura. Então, o poder e a cura através dos medicamentos. Por isso que essa taça era a taça onde, nessa época, Hipócrates macetava ali as suas ervas, tá bom? Então, segundo ali esse símbolo que você vai carregar, para você saber o que você está colocando ali na sua roupa, no seu emblema. É o símbolo da farmácia. O que mais que a professora quer que você saiba sobre a farmácia? Que a farmácia tem ali, como representando ali a pedra oficial, é o topázio amarelo. E a cruz verde significa lá a cruz grega verde como símbolo de Portugal, que ela é utilizada na farmácia. Isso aí está lá na sua apostila, na página 17. Então, a professora fez um resumo bem sucinto para que você aprendesse um pouco esses registros históricos ligados o quê? À saúde, sobre os pensadores, como que eles formulariam ali essas teorias para ser deixado ali para o desenvolvimento da saúde humana. Então, a pergunta é a seguinte: esses documentos que os estudiosos deixaram, e aí, o que você acha? Por que eles deixaram esses documentos? Com certeza agora você vai saber responder, que é porque eles entenderam que nós teríamos a necessidade de um conhecimento das descobertas do quê? De novas formas de tratamento de doença, e bem como as formas de contágio, transmissão. Eles deixaram isso relatado, isso nos ajudou muito. Então, esses estudiosos, eles fizeram ali esses conhecimentos, e esses conhecimentos até os dias de hoje, através dessas anotações rudimentares, é que nós conseguimos ali o desenvolvimento que foi até que se chegou ali, ó. Hoje a gente tem farmácia, antes não se tinha. Era os curandeiros, não tinha farmacêutico, agora tem farmacêutico, tem profissional, e cada um se especializa na sua área. E se a professora perguntar para você como era a farmácia de antigamente e como que é atual? Principalmente, lembrando que a farmácia, ela era muito vista como estabelecimento de saúde. O que quer dizer? Machucava-se, ninguém ia no hospital. Ia onde? Na farmácia. Então, olha só. A professora, daqui a pouco, vai colocar lá no grupo, falando para você ali sobre o que, então? Uma atividade. Tem atividade na apostila para ser feita e tem a atividade da plataforma que eu vou estar compartilhando com vocês, essa atividade para você responder. Lá o que a professora vai falar? Perguntar ali para você, então, como foi os primeiros relatos, aonde que foi? Aí você vai responder bem legal lá, que foi através da tabuinha sumérica, que foi através do papiros de Herbes, que houve muita mudança e evolução e nos ajudou muito com os relatos desses grandes historiadores, que Hipócrates é o pai da medicina, mas o Galeno, o pai da farmácia. Falamos no decorrer dessa aula que a farmácia antigamente era conhecido como boticas, e que José de Anchieta, ou seja, quando ele veio ali na descoberta dos portugueses, quando descobriu o Brasil, veio Anchieta doutrinar, então, ali esses profissionais para a religião católica, que era que predominava lá então. Então, depois a professora vai fazer essas perguntas e vai estar assim, na ponta da sua língua. Próxima aula, sobre o que a gente vai falar? Medicamentos. A exemplo, qual que é a finalidade da gente usar um medicamento? Tem finalidade? A resposta é sim.
Quais são as formas farmacêuticas? Só lembrando, forma não é fórmula. Que formato que se tem medicamento? Todo medicamento é sólido, líquido, é gasoso? Como é que é? Bom, vai ter que assistir a próxima aula. Vai estar assim, ó, imperdível, porque a professora vai falar quais são essas finalidades. E aí vai ser muito importante você não perder, tá bom? Eu vou encerrar essa aula dizendo para você assim: habilidade é o que você é capaz de fazer. Motivação é o que determina o que você faz. Mas é a atitude que determina o que, o quão bem você faz. Então, reflitam bem nessa frase. Eu vou encerrar o compartilhamento de tela aqui com vocês, desejando a todos um excelente final de semana. Sábado, nesse mesmo horário, daremos continuidade ali ao nosso aprendizado e entendendo ali como que é o desenvolvimento, como são os medicamentos, o que a gente pode fazer para orientar, o que quer dizer a palavra profilaxia, ela é muito utilizada, essas formas farmacêuticas, tudo é igual, o mesmo medicamento que toma pela boca é igual que toma pela veia? Bom, se você não assistir a próxima aula, você não vai saber, mas eu vou estar aguardando por vocês, ok? Grande final de semana, grande abraço para vocês. Eu vou encerrar e daqui a pouquinho eu vou colocar lá no grupo essa aula que eu acabei de falar sucintamente ali sobre a história da farmácia. Você faz atividade e envia para a professora, ok? Grande beijo, fique com Deus. Participem dessa oficina. Tem várias oficinas, elas estão sendo divulgadas, colocado no grupo. Sexta-feira, a professora vai estar falando sobre os tipos de colesterol. Conto com a participação de vocês, ok? Beijo, fica com Deus.